patrocinam o programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel, a parceira ideal para a safra de sucesso. Seja um associado da Cotricel. Fidenbank, invista no Fidenbank, um ativo de alta rentabilidade para a segurança da renda fixa. AR2Z, construtora e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Sebrae RS, juntos a gente supera. E Verden, rastreamento e soluções, especialistas em sistemas para veículos comerciais, caminhões e máquinas agrícolas. E Cancian Imóveis, a maior imobiliária de Santa Maria e região. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Eu sou Carlos Costa Beber e essa é a 101ª edição do Pense Grande, o programa que tem a maior audiência aqui no Grupo Diário. E hoje nós vamos conhecer uma história fantástica, inimaginável para nós aqui dessa região, porque nós vamos conhecer um jovem que saiu lá de Santiago, ganhou o mundo e hoje trabalha com águas profundas na Petrobras, trabalha em plataformas, um mundo completamente diferente que nós temos. Está aqui conosco, querido amigo, vizinho, né, o engenheiro André Palmeiro Walter, que tem uma história muito rica, principalmente para os jovens. Ele vai deixar um recado no final, porque o André se tornou um cidadão do mundo. Nós vamos tentar aqui em 50 minutos, André, tá, condensar toda essa bela história. Bem-vindo, André. Obrigado, Carlinhos. Parabéns aí pelos teus 100 episódios do programa. Excelente ideia e implementação. E é uma alegria enorme estar aqui junto a você, junto às pessoas que nos assistem. Uhum. Eu vim do interior, sou filho de professora e agricultor, e hoje eu represento a Petrobras em uma frente altamente especializada em engenharia submarina. Eu atuo na gestão de uma embarcação das mais tecnológicas que tem na Petrobras, que é responsável por diversos tipos de operações em águas profundas e ultraprofundas. Um dos segmentos mais complexos e estratégicos do setor energético mundial. André, eu te cortando assim, mas dá inveja o teu trabalho, porque tu te formaste aqui em engenharia mecânica. Né, na UFSM. Até olha aqui, ó. Olha só o currículo do André, bem sucinto. Graduado em engenharia, aqui pela nossa universidade, pós-graduado em engenharia submarina, nem sabia que tinha uma universidade de Petrobras. Pós-graduado em engenharia submarina pela Universidade de Petrobras e atualmente cursando MBA em liderança e inovação pela FGV. Representa a Petrobras o afretamento offshore de uma embarcação especializada na instalação e intervenção de equipamentos submarinos. Offshore quer dizer que é mar adentro, né, que você não enxerga a terra, não enxerga o continente, né? Então isso que é o offshore. Só pessoal, nós estamos aqui no interior, né, André? E só para complementar, André, então, tu tivesse uma vida muito intensa, né? Começou com dificuldade, querendo trabalhar, buscando estágio, depois tu indo lá para a Oceania, buscando conhecimento. E vamos começar do começo, então, dessa tua vinda de Santiago para cá. Deixa eu só desejar, então, que os jovens que eu possa servir de inspiração essa minha trajetória, para quem está começando a sua caminhada ou para quem quer novos desafios. E eu acredito muito no esforço e na dedicação e no propósito, que isso é capaz de transformar a nossa história. Como você falou, eu vim de Santiago, minha mãe é a professora aposentada, meu pai foi pequeno agricultor que inventou um restaurante
Pois é, lá ali no dentro. meio do Tem caminho. até hoje, né? Inventou um restaurante e ele está até hoje aí, o restaurante do Mário, que ano Isso. que vem faz 30 anos. É. É bastante conhecido em Muito Santiago. conhecido, Santiago. Já estive lá. Esteve lá, pois é. E assim, a minha mãe sempre cobrou da gente estudo e conhecimento. Eu lembro que ela me dava várias broncas quando eu ficava na rua até tarde e dizia assim para mim, para ser alguém na vida, meu filho, tu só vai ter chance mesmo se estudar. Ou vai ser muito mais fácil para ti se tu estudar, se tu te dedicar. Então, aquilo sempre ecoava assim na minha mente. E eu sempre estudei em escola pública, eu tenho outros 2 irmãos. E eu comecei trabalhando aos 15 anos no restaurante do Mário. Depois que eu terminei o segundo grau, eu vim para Santa Maria. E aí eu tive que começar tudo de novo, porque eu acabei não aproveitando o segundo grau lá em Santiago, não me dedicando, então eu tive que começar do zero aqui. Então, depois de 3 vestibulares e 2 anos de cursinho, é que eu consegui ingressar em 2002 na engenharia mecânica. E durante a graduação, eu sempre busquei algo a mais, sempre senti que deveria estagiar ou ir fazer alguma coisa em laboratórios. E não foi fácil, nunca foi fácil achar alguma coisa. Aqui a gente está meio deslocado dos grandes centros, mas eu tive algumas experiências muito interessantes. Por exemplo, um estágio que a gente conseguiu no Laboratório de Metalurgia Física, o LAMEF, da URGS, em Porto Alegre, e aquilo É referência. me marcou muito, Carlinhos. Aquilo ali, assim, um laboratório de metalurgia física, eles trabalham com a microestrutura do aço e dos metais e, assim, análise de falha, desenvolvimento de projetos mecânicos. Então, assim, eles estavam muito, muito na vanguarda quando eu conheci em 2005. E aquilo me marcou E foi tua muito, inspiração, foi né? uma inspiração, Foi tua assim, inspiração. vários equipamentos gigantes sendo testados e para que é isso, para que é aquilo. E ali que eu pude perceber que pesquisa e desenvolvimento, eles estão necessariamente atrelados à indústria de ponta. Não Perfeito. existe indústria de ponta Perfeito. sem pesquisa e desenvolvimento. Perfeito. E depois, se te formasse, querias trabalhar na VEG. Isso, um pouco antes de eu me formar, eu pensava também, através dessa caminhada, dessa jornada, que o que eu poderia fazer, como é que eu poderia agregar valor ao estudo, né? Somente as cadeiras da universidade, a gente sabe que não é o grande diferencial. Então, eu me inspirei em alguns outros colegas que conseguiram ir trabalhar na VEG, colegas inclusive lá de Santiago, e aí eles fizeram intercâmbio para Londres e eu pensei, olha, quem sabe eu também gostaria de ir para a VEG, que é uma referência nacional. Hoje, então, num nível internacional. Está em todo mundo, a VEG situada em todo mundo. Então, é o sonho de todo estudante de engenharia mecânica, de elétrica, enfim, de várias universidades, não só aqui da UFSM. E aí eu pensei comigo que se eu fizesse um intercâmbio, eu também estaria apto, ou pelo menos com grandes chances de ir para a VEG. Sim. Com isso, eu batalhei para ir atrás de um intercâmbio, mas como fazer? Eu precisava de R$10 mil, mais ou menos, tinha que pagar passagem, escola e... Língua. A língua eu já vinha estudando, então eu tinha um inglês intermediário. E precisava de uns $1.000 para poder entrar. Então, eu não tinha esse dinheiro, estudante, com dinheiro contado. E aí houve um grande esforço familiar lá do restaurante, do meu pai, da minha mãe, meus irmãos. E a gente também, não sei se foi Deus ou se foi sorte, surgiram jantas e o restaurante do Mário é que financiou a minha viagem. Consegui, então, ir para Nova Zelândia, eu e outros 4 corajosos da engenharia química que eu mal tinha conversado, não conhecia. E, assim, foi incrível. Eu peguei avião de Porto Alegre para Buenos Aires, de Buenos Aires para Auckland. Assim, eu nunca tinha voado de avião, Carlinhos, 24 anos de idade. Nunca tinha voado de avião, isso foi em 2006. E
chegando lá, assim, eu encontrei um mundo completamente diferente, muito, muito diferente. E depois daquele um mês de escola, o que fazer, né? Eu tinha que trabalhar. Tem que trabalhar. O plano era esse, trabalhar, ficar lá um ano, tentar conhecer o país e voltar falando inglês. Esse era o objetivo. E aí comecei, Estava digamos, quantos anos naquela época? 24 anos. 24 anos. Assim, não foi fácil, foi bastante difícil até, passei bastante trabalho, até eu consegui arrumar um emprego, eu fiquei com $200 no bolso. Pá. Então, assim, mas graças a Deus eu consegui, eu e esses meus colegas, arrumar emprego na colheita da maçã. E aí, Foram colher maçã. colher maçã, e aí tem uma história interessante, assim, que o primeiro dia que a gente foi colher, eu e um colega fomos colher, e a gente usa um bag, né, que cabe até uns 20 quilos, com cinto, e tem que encher um caixote de meia tonelada. Essa é a medida, e aí a gente colhia e enchia esse caixote, e eu e esse colega demoramos 1h30, 2 horas, para encher um caixote, em 2. E para te ver como é que é a evolução e a adaptação do ser humano, né? Depois de 2 meses já, segunda a sexta, das 7 às 7 da noite, eu já enchi um caixote sozinho, uma BIM, em 40 minutos. E cheguei a colher 3,5 toneladas, 7 caixotes em um dia. Que coisa, rapaz. Que experiência. Uma loucura, assim. Acordava de manhã doído, e aí levantando aos poucos, né, esquentando o corpo até que conseguisse. Magrinho na época também, né? Magrinho e... Assim, o que deu força foi olhar lá no objetivo final, Perfeito. chegar no final do ano e aquilo, assim, perfeito. é capaz de mover montanhas. Então, assim, eu fiz vários trabalhos, isso era o esperado, né? Vários trabalhos braçais, colheita da maçã, da uva, kiwi. Depois, à medida que o inglês ia melhorando, eu ia arrumando empregos melhores, trabalhando no mercado, e aí atendendo pessoas, fábrica, até no Mas McDonald's. tem uma satisfação, né, de fritando conhecer, né, de vencer. Sim, sim, cada passo sendo, digamos, bem comemorado, né, de avanço que a gente estava em relação ao objetivo de... E não quis ficar por lá, né? Essa possibilidade a gente sempre pensou, eu e outros colegas, a gente se dividiu no meio do caminho depois, mas precisava voltar para terminar a faculdade. Sim. E aí, digamos, de repente voltar numa situação melhor depois. Você sabe, André, assim que eu sempre falo isso na universidade, né, da importância de ter uma experiência no exterior antes de concluir a universidade, sabe? O ideal é no meio, para um pouquinho, para um ano, faz o que tu fizesse. Gurizada, olha, essa experiência que é admirável do André, dá um time. Isso. Um time é assim, ó, muda, tu volta com outra cabeça, André, outra cabeça, e o teu caso. Foi transformador, Carlinhos. Transformador, essa é a palavra. Transformador. Eu fui uma pessoa, voltei outra, uma divisão de águas. E num time, enorme. Um ano é nada, e muda a tua vida. Pois é. Num ano. Os jovens, a gente tinha a cabeça de se formar logo, Sim, sair trabalhando, sim, então sim. assim, um ano não vai atrasar nada. Eu tinha entrado já mais tarde, não tem Eu problema. nunca me esqueço, André, que um aluno também, um amigo, virou meu amigo aí da engenharia de produção, ele me fez essa pergunta. Eu adio o diploma e vou buscar uma experiência fora, eu estou nessa dúvida. Não, dá um time, faça isso que o André estava fazendo. Isso. E daí, André, voltou para cá? Quando eu voltei, então eu voltei assim, falando inglês, com a experiência de ter conhecido o país todo, viajado de norte a sul e sem nada no bolso, mas esse era o planejado. É isso aí. A cabeça voltou diferente, né? O meu sonho era então trabalhar na WEG, estagiar na WEG primeiramente, e só complementando, Carlinhos, é interessante que se faça realmente essa parada no meio da faculdade, porque aqui na UFSM, pelo menos na UFSM, a gente tem um vínculo com a universidade para fazer o estágio, para procurar o estágio. Exato. Então a universidade te ajuda a procurar um estágio, porque se você vai depois, você não tem mais o vínculo. Sim. E outra, né? Lavar prato, colher maçã, depois de formado, já
o cara já fica meio... E o inglês, fundamental para te conseguir Sim. hoje um bom estágio. Abre muitas portas. Pois bem, eu voltei para o Brasil pensando diferente e aí eu tinha que sair, terminar o 8º e o 9º semestre, e o meu sonho era a VEG, e a VEG chegou e eu não fui selecionado. Participei da prova de seleção, não fui selecionado, aquilo foi muito chocante para mim, Imagino. depois de anos e anos me planejando. Mas, às vezes, a gente tem que apenas sentir a mudança ou aquilo que não deu certo e seguir, né? Não dá para baixar a cabeça. E eu acabei sendo aceito por uma empresa aqui de Guaporé, que se interessou, a Sulmac, que se interessou pela minha experiência de intercâmbio, porque eles faziam negócios internacionais. E uma semana antes de eu começar essa empresa, veio uma oferta lá de Macaé, no Rio de Janeiro, uma empresa que tinha contrato com a Petrobras, uma prestadora de serviço, a SBM Offshore, com uma vaga de operador técnico de operação de produção, trainee. E aí, assim, como eu tinha voltado diferente, eu pensava assim, olha, eu quero ganhar dinheiro, não importa o que eu vá fazer, se alguém fizer, eu tenho condições de fazer. Então, assim, esse estágio nessa empresa ia me pagar R$800 em 2007. Se me empregasse, ia para 1.500. Então, essa outra empresa lá de Macaé ia me pagar 3.500. Imagina. Ou seja, 3 vezes. E ainda pagava a tua despesa de deslocamento. Isso, e já contratação imediata, não era estágio, né? Não pode ter estagiário na plataforma. Então, assim, eu, claro, dei uma pesquisada, conversei com pessoas que eu conhecia e tudo mais, e fui para frente, sem olhar para trás. E, assim, foi um impacto enorme, daqueles positivos, assim, de ver como é que é aquilo, né? Não só na TV, voar de helicóptero, chegar lá, e o trabalho na plataforma é mão na massa, aprendendo dia a dia. Não, André, agora nós vamos para o alto mar. Terminamos aqui o primeiro bloco, pessoal, essa história encantadora do André Palmeiro Walter, em alemão, Walter, que está nos contando essa história, e ele está vindo lá de uma plataforma da Petrobras para conversar aqui conosco. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas para ti. Curte e compartilha. E para quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade.
Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. O pessoal está ansioso para saber o que o André, o engenheiro André, formado aqui na nossa Universidade Federal, engenheiro da Petrobras, hoje é um dos experts em buscar petróleo e gás em águas profundas e ultra profundas. Então nós estamos tendo aqui um case hoje com o André. Mas eu conheci o André há pouco mais de 2 anos, quando o André veio para Santa Maria com a família, com a Letícia e os 3 filhos pequenos, e morar no mesmo condomínio. E eu, como sempre fui curioso, né, logo fui... Quem descobriu vocês foi a Golden, né? A Mel que foi lá visitar vocês. Aí nós começamos a conversar e tu estava pedalando, e a gente parava para conversar e vi que era uma mente... E olha, faz quase 1 ano que eu estou tentando trazer o André para cá, porque eu sabia que ia encantar vocês com essa história dele, né? É fascinante e eu, assim, admiro muito o trabalho dele, né? A família está muito bem aqui. Tu faz aquela relação de 14 por 14, né? Tu trabalha 14 dias lá na Petrobras e 14 tu estás em casa. É essa a relação? Essa é uma das relações Eu vi que tem várias relações, tem no Brasil. Né? Eu comecei na SBM Offshore, Carlinhos, como prestador de serviço num contrato de uma plataforma do tipo FPSO, que é Floating Production Storage and Offloading, que é a plataforma flutuante de produção, estocagem e descarregamento. Então eu comecei lá em 2007 como técnico de operação de produção, trainee. Eles tinham um programa para que os jovens em se alto desenvolvessem. Mar, né? Isso, na plataforma, em alto mar. Helicóptero, quando faz o deslocamento do helicóptero. Isso. Então eu comecei lá, assim como vários outros colegas da UFSM começaram também, e foi uma experiência muito bacana começar do zero. Começar do chão de fábrica, Exato. começar, digamos, botando a mão na massa, porque quando a gente depois, à medida que vai subindo, a gente consegue ter mais empatia, consegue se colocar mais no lugar das equipes, dos colegas e conseguir desenvolver melhor, performar melhor. E, assim, foi uma experiência muito interessante e até tem um caso que, assim, eu lembro que eu estava com um colega... No caso do olfato. Do olfato, tinha um colega aqui de Santa Maria que estava comigo lá, tinha entrado depois, e a gente saiu lá do hotel, que chama Casaril, né? O hotel onde as pessoas ficam, né? Se chama Casaril, a marinharia... Casaril. A marinha, né? Tem um linguajar todo diferente, por exemplo, não tem... parede, né? Antepara. Então lá os nomes são bem diferentes. Apesar de ser uma plataforma, ele é um navio também, então Sim. Acabou que a gente saiu e sentiu um cheiro atípico e, assim, uma plataforma como se fosse uma mini refinaria. Tem vários processos lá e várias emissões de gases, mas essas emissões às vezes são fugitivas e não necessariamente se enquadram como um vazamento. Então, assim, são imperceptíveis. O equipamento não consegue detectar. Então, e é normal, faz parte, Sim, né? sim. Até certo nível é tolerável. Mas aquele dia a gente estava achando demais, assim, a gente percebia o cheiro de gás e aí vamos indo. Comunicamos a sala de controle, que é o procedimento, estou sentindo o cheiro de gás aqui, não imagino onde é que é, mas a gente vai seguir aqui contra o vento e vamos ver o que a gente vai achar. E assim, não tinha nada alarmando, não tinha nada sendo detectado e aí a gente foi indo e fazendo inspeção visual até que a gente parou na frente do módulo lá de compressão de gás, que é onde ficam os compressores que ficam comprimindo o gás e fomos indo e lá no topo a gente achou uma tubulação vazando um gás. Coisa, né? Assim, era muito pouco, micro. assim, mas nenhum sensor foi capaz de pegar. Então, assim, como a gente, apesar dos sistemas estarem independentes do ser humano, né, o fator humano, ele ainda é muito importante. A capacidade olfativa, né? Até tu cita isso, né? O olfato humano, ele é capaz de perceber ppm, né, partículas por milhão das moléculas de um gás. Já os detectores, eles são, eu acabei invertendo, ppb, né, partes por bilhão, ou seja, muito mais diluído. Os detectores, partes por milhão, então precisa estar bem mais concentrado para que o detector seja capaz de
de alarmar. Então, assim, a gente aprende aí com isso que o fator humano, ele ainda é muito necessário, o trabalho em equipe, a liderança, para fazer o que é preciso ser feito. Ele é muito importante ainda, qualquer time, qualquer equipe e qualquer indústria. André, e a tua ida lá para Singapura, como é que foi essa história aí? A ida para Singapura... 2 vidas, né? Esses 4 anos que eu tive trabalhando nessa empresa, eu acabei pegando todo um ciclo, né? Eu peguei uma desmobilização dessa unidade onde comecei a trabalhar, que ela, digamos assim, acabou o óleo, né? Acabou que... A produção. A produção estava minguando e eles resolveram, não, vamos aditar o contrato, vamos fazer um novo projeto. E aí acabou assinando-se outro contrato, e ela foi lá para Singapura, então eu peguei essa desmobilização, fui para Singapura 2 vezes, acompanhei digamos, a colocação de novos módulos, porque ia tratar outro gás, outro óleo, né? Óleo do pré-sal, inclusive, nessa nova unidade, misturar com óleo do pós-sal. E quando eu chegar aqui no Brasil, ia precisar apertar o botão de start, né? Start. Então precisava ter acompanhado lá. Então eu fiquei lá, acompanhei, vim navegando, fiz o COA, que é a navegação lá de Singapura até o Brasil. 1 mês e pouco? 36 dias. 36 dias. Inesquecíveis, porque... Inesquecíveis. Comunicação, né? Limitada. Tinha um telefone internacional, limitada, não tinha a internet que tem hoje. Então, assim, uma experiência, assim, para fazer... Mas não tinha casado ainda? Não conhecia a Letícia. Então, assim, depois de chegar aqui no Brasil, a gente partiu a unidade. Operar. Isso, botar para rodar, estabilizar. Então, assim, foi muito gratificante ver essa envoltória toda. Que coisa de louco isso. E, assim como eu, outros colegas aí também estão fazendo isso aos montes. Quando eu vou pegar o voo ali no aeroporto, encontro 2 ou 3 e acompanho que eles também estão subindo nas empresas. E essa experiência, André, que hoje tu já está num nível acima da supervisão. Tu tens hoje uma responsabilidade enorme dentro de uma plataforma. De todo o processo. Pois é, hoje eu atuo mais representando a Petrobras, né, nessa embarcação especializada em serviços submarinos. Hoje o teu vínculo é com a Petrobras. Isso. Depois lá daquela experiência que eu tive na SPM, eu senti falta de fazer um trabalho em engenharia, desenvolver minhas habilidades em engenharia. Então, eu queria sair lá da operação. Eu já tinha subido lá até um certo nível e pensava, olha, acho que agora é bom eu ir para a terra, eu ver alguma coisa, digamos, mais pelos bastidores, vamos dizer assim, e não ficar lá no front. E aí, assim, eu comecei a olhar para o lado, fazer entrevista aqui, entrevista lá, e eu já tinha feito concurso para a Petrobras umas 4 ou 5 vezes, desde 2008 até 2010. Então, eu não tinha obtido êxito porque trabalhando 14 por 14, a gente acaba não conseguindo focar. Mas aí eu me decidi e resolvi tirar férias e troquei com um colega mais uma semana e aí consegui focar 42 dias, estudando das 8 às 11, eu estava em Salvador, já tinha conhecido a Letícia, né, então a minha namorada, ela já estava na Petrobras, já estava fazendo o curso dela lá, que era Química de Petróleo, em Salvador, então a gente já estava junto lá. Já estão morando em Salvador já, né? Salvador. Isso. E ela me deu um grande apoio para eu poder estudar e dessa vez eu consegui. Então, em 2011, após várias tentativas, consegui entrar na Petrobras. Persistência. Persistência. Foco e persistência. Então, depois que eu entrei na Petrobras, eu fui lotado na sede do Rio de Janeiro. Na verdade, eu tive que voltar para Salvador para fazer o curso de formação. A Petrobras tem o curso de formação que é cada especialidade que tem lá, por exemplo, engenheiro de petróleo, químico de petróleo, no meu caso, engenheiro submarino. Existe um curso de 8 meses que era em Salvador, então eu fui para Salvador, fiquei 8 meses lá, com prova toda semana, inclusive reprobatório e podiam até me desligar. Poxa. A empresa percebeu, ao passar dos anos, que
em vez de pegar um profissional cru do mercado, ela dá esse treinamento, seria um investimento. Uhum. O retorno era, sei lá, o profissional está dando retorno 6, 7 anos. Se ela dá esse curso, 3 anos, já tem gente virando gerente, consultor. Então, vale muito a pena. E é um curso sensacional, extraordinário. Os melhores profissionais da empresa dão aula lá, pessoas que detêm o conhecimento da empresa como um todo. Então, ali eu consegui ter uma visão geral do todo e entender, e conseguir depois trabalhar em sistemas complexos ao longo da empresa toda. Fui lotado, como a gente chama, né, sediado, enfim, na sede da Engenharia Submarina, lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E por lá eu fiquei cerca de 6 anos. Porque tu tinha todo o know-how lá da ponta, ficou fácil Me de ajudou administrar. Fácil de administrar. Né? Porque o processo é complexo, né, André? Porque tem toda uma gestão por trás. Tu virou um gestor. Isso. Ali, assim, só para dar uma ideia, né, do que, o que é o mundo offshore. Isso. A gente, quando fala em offshore, a produção offshore fica afastado da costa. Offshore, cerca de 22 quilômetros, que é onde não vê o horizonte, ou 12 milhas náuticas, já não se vê mais o horizonte. E esses poços hoje, eles são responsáveis, a produção offshore no Brasil, por mais de 95% da produção do Brasil. Incrível, né, André? Então, basicamente, o Isso petróleo nacional... Tem uma referência com esses grandes produtores, o Golfo do México, por exemplo, existe essa dependência, digamos, da produção em águas profundas? Sim. É. O Brasil hoje é referência em exploração de águas profundas e ultraprofundas. Não é de hoje, né, André? Não é de hoje. Existe exploração offshore não só no Brasil, o Golfo do México, como você falou, Estados Unidos, Noruega, Canadá, cima. Mar do Norte, Noruega, agora recentemente Suriname e Guiana. Também no oeste da África, muito forte, Austrália, Índia. E o mundo todo depende dessa indústria, exceto lá no Oriente Médio, que é a exploração em terra. E aqui na Venezuela também. E os números, eles são muito grandes. O impacto na indústria brasileira, ele O que representa do PIB hoje essa produção? Em 2022, em torno de 6,5%. Muita coisa, André. Muita coisa. O agronegócio é em torno de 28%. Mas eu não tinha ideia do tamanho que é essa indústria. É muito grande. E ela está aí no Brasil. A gente tem fabricação de equipamentos submarinos no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tem um grande know-how mundial. A gente, digamos, tem o centro de pesquisa, a Petrobras detém o centro de pesquisa, o CEMPES, chamado CEMPES, na Ilha do Fundão, que é o maior... Eu conheci lá. Conheceu lá? Estive lá com a turma de Santa Maria em 2019. Pois é, tu sabia que é o maior centro de pesquisa da América Latina? Quiçá do Hemisfério Sul, já ouvi falar, mas não... mas vamos dizer que seja do Hemisfério Sul, vamos dizer que é. Então, assim, lá tem mais de 1.000 pesquisadores próprios, muitos com PhD, doutorado, mestrado. E, assim, isso graças à inventividade e à inovação do profissional brasileiro. Mas é um orgulho, né? A Petrobras é um orgulho para o país. Coisa impressionante, André. E, mundialmente, a gente tem a Offshore Technology Conference, que é uma conferência internacional que acontece no Texas, geralmente. Ela premia as empresas, os artigos, e a Petrobras é uma das maiores premiadas. Os nossos colegas têm vários artigos lá publicados, assim como os CEMPES, a Petrobras, emitem um dos maiores números de patentes anualmente, junto com outras instituições aí. Estão sempre lá nas... André, e assim foi uma evolução tão grande. Né? Tu tem idade para ser meu filho, né? Então eu já vivi o drama da crise do petróleo lá na época da guerra dos 6 dias. Uhum. O Brasil era dependente, o Brasil era importador, o Brasil quebrou naquela época, subiu o preço do petróleo, foi aos $100 lá naquela época, foi um horror. E hoje o Brasil não só é autossuficiente, como comercializa para o mundo inteiro. Até isso é interessante, André, porque a nossa limitação, nosso gargalo seria as refinarias que não têm
não se modernizaram ainda a tempo de toda essa demanda, porque nós importamos muito óleo diesel de outros países e exportamos outros. Vamos fazer um flash dessa situação. Hoje em dia, as refinarias elas foram projetadas para um tipo de óleo que ele tem um grau API mais baixo, ou seja, ele é mais viscoso e, assim, elas não estão preparadas, que é um óleo basicamente lá do pós-sal, que até onde ele produziu, sei lá, 2007, 2008, e o óleo do pré-sal, que é esse óleo que é o que se produz hoje, cerca de 70%, se não me engano, da produção da Petrobras é do pré-sal. Ele é um óleo menos viscoso, o grau API mais alto, tem um maior valor agregado e esse óleo, as refinarias, não é a minha área, tá? Sim, sim. Mas, pelo que eu entendo, Sim, as refinarias elas não são capazes de tratar esse óleo, então a gente, digamos, não tem como distribuir eles nas nossas refinarias e o comércio acontece, o trade internacional, claro. Porque o preço ele é atrelado ao Brent, que é o óleo lá de Londres. Então, acaba que esse comércio acontece. A autossuficiência existe, mas assim, não de processamento, né, do tratamento. Essa mudança toda de paradigmas, né? Quem é leigo, que está ali na bomba, não sabe que tem por trás um universo muito grande. E essas grandes transações, né, mandam e as diferenças, porque cada poço tem um óleo diferente do outro e é bem complexo essa tecnologia, André. E assim, eu queria encerrar esse segundo bloco já deixando também uma expectativa para os jovens aqui. Nós vamos insistir lá na frente, mas já deixar para ver que possam, na tua figura, né, André? Um garoto aqui de Santiago que se tornou um cidadão do mundo, mas teve que ralar muito. E eu queria já antecipar essa tua recomendação aqui para essa Câmara, para essa gurizada que está nos assistindo, os pais que estão nos assistindo. Para os jovens, o que eu poderia dizer? A gente não pode ter medo de sonhar e a gente não pode ter medo de sonhar grande. Sonhar pequeno ou sonhar grande é o mesmo trabalho. Então, Exato. Por que não sonhar grande? Exato. A gente dificilmente vai ser maior que nossos sonhos, então a gente tem que sonhar grande. E o jovem tem que planejar, ter propósito e ir atrás. Esforço, persistência, aprendizado e se adaptando sempre aos novos desafios que um dia se chega lá. Hoje existe um desinteresse grande pelas carreiras STEM, que é Scientific, Engineering, Technological and Maths, que faz com que o Brasil, daqui a uns anos, venha a sofrer pela falta de engenheiros, matemáticos, e isso não tem como o país crescer dessa forma. Então, existe um mercado ainda muito pujante a ser dominado. O petróleo, por exemplo, ele não vai acabar. A gente não tem como, tão cedo, a gente não tem como prescindir hoje do petróleo, porque por mais que tenhamos energias renováveis que supram toda a energia que o petróleo gera, a gente não consegue prescindir hoje da matéria-prima petróleo, por causa dos solventes, o mundo inteiro, plásticos, enfim, pelas várias matérias-primas que o petróleo gera. Então, essa indústria deve seguir aí por um bom tempo e ela vai ser substituída por gerações, outra. Né? Por gerações, eólica, enfim. Então, essa indústria ainda vai seguir. E esses os princípios que eu consegui usar até então: esforço, persistência. Se não tem a porta aberta, vai lá e procura a janela. Tá boa essa. O aprendizado, né? Sempre está aprendendo, sempre se adaptando. O conhecimento ninguém tira da gente, a gente sempre aprende alguma coisa. E propósito, saber onde quer chegar. Adaptabilidade, às vezes o caminho que a gente quer não é aquele que pode acontecer, e aquele que pode acontecer às vezes é muito melhor do que a gente tinha previamente pensado. Então, estar aberto aí a seguir em frente sempre de forma positiva. Muito bom, André. Assim, e eu sempre insisto, as crianças, os jovens que gostam da matemática,
já tem meio caminho andado. As ciências exatas é uma felicidade, isso eu digo como professor e como pai. O conhecimento, o gosto das ciências exatas é uma porta aberta para a tecnologia. Né? Tu é o retrato disso. Né? E por fim, bate numa porta, não deu, passa pela janela, como dissesse, as oportunidades elas passam. Como diz o gaúcho, o cavalo passa encilhado. E quantos que não pegam esse cavalo encilhado e depois se arrependem? Então, pega. É mais fácil lá na frente pular fora e pegar outro do que não embarcar. Exatamente. Sensacional, muito boa essa conversa aqui com o André Palmeiro. Volta, alemão, engenheiro da Petrobras, meu vizinho, um guri que veio lá do Santiago e é um cidadão do mundo. Já voltamos com esse Pense Grande, com um cara que pensa muito grande. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Patrocinam o programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel, a parceira ideal para a safra de sucesso. Seja um associado da Cotricel. Feidenbank, invista no Feidenbank, um ativo de alta rentabilidade para a segurança da renda fixa. AR2Z, construtora e incorporação. 14 Bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Sebrae RS, juntos a gente supera. E Verden, rastreamento e soluções, especialistas em sistemas para veículos comerciais, caminhões e máquinas agrícolas. E Cancian Imóveis, a maior imobiliária de Santa Maria e região. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para esse último bloco, conversando com meu vizinho André, engenheiro André, da Petrobras, e dessa experiência fantástica nessa vida offshore, de viver metade do mês ou dentro de uma embarcação ou gerindo atividade dentro da Petrobras. Nos patrocinam aqui o carinho da Cotricel, meu amigo Zé Paulo, grande presidente da Cotricel,
Sebrae, os parceiros, meus alunos estão tudo lá na Sebrae, já dizia Petrobras, né? O Sebrae. São João, meu amigo Pedro, fantástico. 14 bis, o prédio mais lindo de Santa Maria hoje, que está em fase final. Cancian, Juliano Cancian, meu parceiraço. E a Verden Rastreamento e Soluções e o Feedenbank, uma empresa financeira aqui de Santa Maria, o Feedenbank. Bom, André, nós falamos bastante de Petrobras, mas é a maior empresa brasileira. Quer dizer, é um sonho do profissional, eu acho que o engenheiro principalmente, né? Porque o que ela representa, essa evolução, ela tem mais de 1.000 pesquisadores lá na Ilha do Fundão. O que é esse sentimento de ter entrado, como entrou, como é que foi o desembarque da empresa terceirizada? Eu acho que assim, a palavra Petrobras, o que representa para ti tecnicamente, profissionalmente e emocionalmente? Representa muita coisa, Carlinhos. Internamente a gente costuma falar lá que assim, a Petrobras é um Brasil que deu certo. A gente, digamos, compete com outras empresas, não necessariamente estatais que nem a gente compete de igual para igual, ou seja, a Petrobras, apesar da estatal, ela disputa com todas as outras aí, mercado e custos e pesquisa. E as grandes empresas mundiais de petróleo estão operando também aqui. Então ela é boa, é saudável essa competição aqui no próprio território, no próprio quintal. Isso, não existe só a Petrobras, né, para deixar claro. Há muito tempo tem Shell, Repsol, Chevron, Equinor, BP, várias outras empresas aqui explorando, seja em parceria com a Petrobras mesmo ou por conta. Recentemente houveram diversos desinvestimentos de campos já bastante depletados. E aí outras empresas entraram, agora mesmo Trident. A British agora descobriu também mais um campo. Vi hoje à tarde isso. Então tem diversos players aí, ou seja, empresas operadoras menores ou as majors, que se chama as grandes, né, que são as 8 maiores, né, BP, Shell, Petrobras, Repsol, enfim, Exxon, Mobil dos Estados Unidos. E assim, eu consegui, então, depois de muito esforço, passar no concurso, mas depois que passa, né, eu consegui, digamos, entrar lá para o cadastro reserva, que eram, no meu caso, 2011, 34 vagas. E eles costumavam esgotar o cadastro, que é até 10 vezes o número de vagas, ou seja, 340 profissionais. Eu consegui ficar ali em centésimo lugar. Então tinha uma grande chance de eu ser chamado, mas, assim, isso foi em fevereiro de 2011, eu não poderia ficar esperando, então continuei trabalhando, embarcando, normal. E aí foi em agosto, julho ou agosto, que chegou o telegrama em Santiago, isso já terça-feira, eu tinha que me apresentar na quarta-feira em Porto Alegre. Eu estava embarcado no Espírito Santo. E assim, a logística não é de uma hora para outra que acontece o desembarque, a não ser emergência. Sim, né? Então, assim, não consegui desembarcar, foi assim, muito difícil, eu consegui postergar minha apresentação em Porto Alegre, eu já tinha uma função de responsabilidade lá, que era operador da sala de controle, então eu ia sair, não ia ter quem ficasse no meu lugar, mas graças a Deus deu tudo certo, consegui me apresentar, fiz o curso de formação, fui lá para o Rio de Janeiro, para a sede da Engenharia Submarina, e lá eu consegui desenvolver minhas habilidades de engenharia, como eu tanto desejava e que eu senti que precisava passar por esse ciclo. E, assim, consegui desenvolver, junto com outros colegas, diversos trabalhos interessantes de engenharia, especificações técnicas, trabalhava bem tecnicamente, né? Padrões, diretrizes, que permeavam por toda a empresa. A segurança, principalmente, né, André? É uma coisa extraordinária, né, nessa área de águas profundas e ultra profundas. Quanta segurança tem que ter, tecnologia, expertise. Exato. Depois, principalmente do evento que houve lá na BP, em 2010,
Deep Horizon, aquela plataforma da Transocean. O cenário mundial de segurança, de intervenções, aquilo lá foi uma intervenção numa cabeça de poço, que acabou não dando certo devido à cimentação lá do poço, não ter sido bem feita ou digamos, não estava seguro o suficiente. Somado a diversos outros fatores, houveram diversas revisões às normas, a ANP principalmente, criou várias resoluções, então a gente tinha apenas um código antes, e aí agora a gente tem mais o código da submarina, o código de poços, então está tudo muito amarrado, eles cobram muito as empresas operadoras para evitar que uma catástrofe daquelas aconteça, e mesmo que aconteça, hoje já tem várias outras salvaguardas para que aquilo seja minimizado e não ocorra novamente daquela forma. Mas se investe muito, realmente. É muito pesado o investimento. E assim que tem que ser, né? Mas, André, e a Petrobras, por ser pioneira em explorar em águas profundas e ultraprofundas, onde é que foram buscar a tecnologia? Tudo teve que ser desenvolvido internamente. A gente começou basicamente na década de 90, a gente tem, né, águas rasas até 300 metros de lâmina d'água. A partir de 300 metros é o limite do mergulho humano, ou seja, o mergulho comercial hoje ele consegue ir até 300 metros de profundidade, mas é muito insalubre, muito arriscado, então isso está meio que em desuso. Mas naquela época, nos anos 90, usava-se muito e, assim, depois dos 300 metros não tinha mais como fazer, então ali que houve o desenvolvimento, partindo para águas cada vez mais profundas. Isso aconteceu com a ajuda do SEMPES, com a ajuda das universidades do país, com vários convênios de pesquisa e desenvolvimento, assim como contratação internacional, desenvolvimento com empresas. Então, existem vários consórcios de empresas para desenvolvimento de tecnologia e isso foi bastante, digamos assim, estudado e financiado para que a gente conseguisse ter tecnologia, né? Não é só a Petrobras que opera em águas profundas e ultraprofundas, mas isso teve que ser desenvolvido. Né? Foi uma pioneira. A Petrobras hoje é a pioneira em águas profundas e ultraprofundas porque é, digamos, uma das empresas que mais explora esse meio, tem grande 95% vem daí. Número de equipamentos e dutos, internacionalmente reconhecida. Quando a gente vai lá para fora nos congressos e participa de todos os fóruns que existem, diz, eu sou engenheiro submarino da Petrobras, o pessoal tem um grande respeito pela empresa e tudo que a empresa representa hoje no cenário internacional, nessa área. E André, o desenvolvimento de pesquisas, eu acho que assim, é muito importante para a gente saber a segurança, porque tu imagina, a gente aqui de fora não tem ideia que é tu trabalhar em alta profundidade, os movimentos, as correntes marítimas, deve ser um desafio de engenharia espetacular. Exato. Muito grande, Carlinhos. Eu diria que esse desafio só é superado pelo excelente corpo técnico. Eu entendo que o corpo técnico é o bem maior da empresa. Eu tive a oportunidade, quando eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, na Engenharia Submarina, de trabalhar com os gigantes da empresa, as pessoas que iam lá para fora representar a empresa, falar em nome da empresa. Eu fui tutorado, inclusive, por um cara desses, o Maxwell Brandão de Cerqueira, que tem várias contribuições, reconhecimento internacional das criações e invenções. Teve um guru, né, nessa área, né? Tive o meu guru e é uma pessoa excelente profissional e pessoa também, assim. E acreditou em ti. Acreditou em mim, me passava tudo, era um cara, assim, sensacional, incrível. Depois de ter passado por essa experiência de background de engenharia, que era o que eu estava buscando, né?
matei minha vontade de engenharia e senti que com o nascimento do meu primeiro filho, e as coisas estavam mudando bastante em 2016. Você estava morando no Rio de Janeiro. Morando no Rio de Janeiro, eu senti que, assim, precisava ir para um lugar mais calmo e, assim... E a Letícia trabalhava também... No centro de pesquisa. No centro de pesquisa. Então, ali a gente entendeu que, quem sabe, a Petrobras é uma empresa, assim, que tu pode mudar de emprego sem mudar de empresa, inclusive geograficamente. Então, tinham programas de mobilização interna. Interessante. E aí a gente estava pensando, olha, de repente, o polo pré-sal da Bacia de Santos seria interessante, e aí surgiu um Mobiliza grande. Eu e ela conseguimos ser mobilizados para lá. Chegando lá, o desejo era eu voltar a embarcar, inclusive. Eu pensava, olha, já que a gente está tendo uma diminuição no ritmo dos projetos. Em 2016 ali a gente teve uma desaceleração muito grande. Eu pensei, olha, o último lugar que vai parar de se desenvolver é a operação, é a torneira. Lá no offshore, lá embora. A torneira é a última que fecha, né? A torneira tá boa essa. Então, assim, eu vou lá operar a torneira porque lá é o último lugar a ser afetado, e eu consegui uma vaga bastante disputada e não era para embarcar, né? O meu gestor até me disse, olha, aqui é a vaga para trabalhar em base e o que tem para fazer em base. E eu disse para ele, olha... eu vim aqui para fazer o que for preciso na base e futuramente, se eu merecer, eu quero embarcar. Então é importante a gente deixar claro e ter o objetivo, o propósito, porque senão fica que nem o gato lá do País das Maravilhas, o gato da Alice do País das Maravilhas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. É importante muito ter isso, o planejamento em mente. E acabou que eu entrei lá em 2017, foi essa mudança. Logo em 2020 consegui me consolidar como representante da empresa offshore lá na plataforma que era da empresa, aquela que eu trabalhava, SBM Offshore. Então foi interessante. Já conhecia a turma, voltar lá para uma unidade que eu tinha sido colega de vários das pessoas que estavam lá, inclusive aqui de Santa Maria, gente que trabalhava lá, e aí a gente reencontrou a turma. Claro, empresas, cada um com a sua visão, mas foi bastante interessante ter passado por essa experiência de representar a empresa lá na FPSO, e aí eu fiquei por mais 2 anos lá, até que veio um novo processo desses internos para voltar para a minha antiga área, que é a área que eu tenho background, que é a engenharia submarina. Então eu fui lá para essa embarcação que eu estou hoje, que eu represento, que é uma embarcação de um projeto desenvolvido pela empresa, né, contratado, mas a Petrobras que inventou o SESV, que é o Support Equipment Subsea Equipment Support Vessel, né, que é uma embarcação de instalação de equipamento submarino, que ela surgiu para instalar equipamento mais rápido. A gente tem as sondas que perfuram, e tem que instalar equipamento. A sonda não é muito boa em instalar equipamento, em descer equipamento. Então surgiu essa embarcação especializada. E a única na empresa. Então ela vai lá e instala equipamento muito mais rápido que a sonda. Então a gente acaba tendo um grande ganho digamos, aproveitamento tanto da sonda quanto da nossa embarcação. E ela faz diversos outros trabalhos no ambiente submarino, muito especializada, e aí está sendo uma experiência muito gratificante se aprofundar nesse meio e poder contribuir com a empresa. Mas tu nunca botou um escafandro para ir lá embaixo? Não. São só os robôs, né? Só os chamados ROVs. É interessante, né? Como é que é feito isso, André, esse trabalho de perfuração e instalação de uma plataforma? A perfuração aí já é uma outra área que faz, que são as sondas. E assim, primeiro se perfura, né, bem grosseiramente, a mar aberto, chega um ponto, né, que é praticamente uma broca lá perfurando. E depois de um certo ponto, à medida que perfura, vai colocando tubulação lá para dentro, completando com cimento. E as sapatas lá que fazem a emenda. E depois de um certo tempo, aí não consigo mais perfurar a mar aberto, sem ter nenhum equipamento,
protegendo, né, o que pode vir para o mar, Sim. eu tenho que colocar um BOP, que é um Blowout Preventer, que é um equipamento que evita um fluxo indesejado do poço para fora. E aí sim, aí eu perfuro depois por dentro desse BOP, que é um equipamento gigante que, enfim, ele é capaz de fechar tudo de uma hora para outra. E aí por aí vai completando, vai descendo, perfurando e descendo o revestimento. Até que encontra o óleo, tem que trabalhar sempre com o peso do fluido que está lá, para a pressão do óleo não vencer. Então tem bastante complexidade lá, porque é um buraco desse tamanho, assim, o que se coloca para dentro de equipamento é inimaginável, assim, a complexidade dos equipamentos. Então, a gente trabalha junto com eles, né, porque depois que se completa, a gente vai lá, instala equipamento, abre, atua lá nas válvulas de fundo para poder preparar para instalação de duto e depois a plataforma poder botar a produzir. Para nós, como é que acabou vindo então para Santa Maria? Porque aí já veio um casal de gêmeos, aí sendo 3, vamos voltar lá para o centro do estado, perto da família. Como é que foi essa decisão? Pois é, a gente estava aqui com a questão da pandemia, ficava complicado de ficar morando em Santos, 2 trabalhando em teletrabalho. E aí a gente veio para cá, para Santa Maria, normal, todo mundo, várias pessoas, né? Houve um processo, digamos assim, migratório, todo mundo saiu dos grandes centros, ou pelo menos várias pessoas, em busca de apoio familiar. Existem até alguns movimentos que dizem Resignification Work, se não me engano, que as pessoas até pediram demissão, várias pessoas, porque viram ali na pandemia que tem coisa melhor para fazer na vida do que trabalhar e trabalhar com outras coisas. Então a gente veio para cá e de repente surgiram os gêmeos, aí não voltar ficaria complicado. Então eu estava já, quando os gêmeos vieram, já estava embarcando, foi em 2021, já estava, digamos, na escala, consolidado. Então não foi muito difícil de ficar aqui, porque eu posso morar em qualquer lugar do Brasil, em função da escala. E aí a gente está aí até hoje, não quer dizer que pode ser que não mude daqui uns tempos, mas no momento está sendo interessante morar aqui, uma cidade mais calma, ter um apoio familiar. Tem o colégio do outro lado do muro. Isso, o colégio bem próximo, logisticamente. E a Letícia? Qual foi o vínculo dela com a Petrobras? A Letícia, ela continuou na empresa normal, ela teve que voltar depois que chamou todo mundo, e existe um movimento de chamar cada vez mais as pessoas para o escritório, né? É um movimento que até está causando bastante furor, as pessoas já estão acostumadas com os dias de teletrabalho, mas existe essa tendência, e a Letícia, ela estava lotada lá na Bacia de Santos, mudou para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ela ficou um bom tempo, indo e voltando, fazendo viagens. Que loucura. 15 dias, muito mais puxado do que as minhas. E até que um momento surgiu lá um programa que funcionários que são PCD, enquadrados em PCD, poderiam aderir a um teletrabalho 100%. E aí ela conseguiu se enquadrar. Então hoje ela fica aqui em Santa Maria e vai uma vez a cada 3 meses, enfim, ela vai na conveniência dela e consegue continuar trabalhando. Como a Petrobras é uma empresa que cuida bem dos seus recursos humanos. Tu deu vários exemplos assim que a gente foi captando de como existe essa preocupação macro, existe uma cultura de valorização dos seus profissionais. E ela é a maior empresa brasileira, não é por acaso, né? E está sempre no topo da pesquisa e desenvolvimento. Então, é um orgulho para nós. André, tivemos que compactar esse universo todo, mundo submarino, e eu sou louco por mar, e tu também, né? Quer dizer, estou sempre procurando embarcar. Deve ser uma coisa fascinante. Eu queria estar no teu lugar lá, eu acho que uns 15 dias, só para viver aquele mundo, que é um mundo muito diferente de nós aqui, e com os pés em terra firme. André, que legal.
Foi muito, muito bom, bacana. Eu que agradeço. Deixaste aqui um legado para essa gurizada, esse teu espírito, tu mesclou inteligência, vontade, garra, persistência, e é hoje essa figura que é um orgulho para nós, é um orgulho como brasileiro, saber que tem assim, essa presença, essa participação, esse envolvimento direto, né, do desenvolvimento do país. Não é de graça que você está aqui, e que Deus te abençoe. Obrigado pela Obrigado pelo carinho de todos, esse Pense Grande com esse engenheiro aqui. Pense Grande com Carlinhos Costa Beber.